Oi, gente, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia de nós pegarmos a nossa lição da Escola Sabatina e fazermos aquele resumão esperto, 5 minutinhos, para que isso fique na nossa mente e a gente também consiga colocar em prática no nosso dia a dia. Lição número 10, que tem por título Lembrem-se, não se esqueçam. E a gente tem um trocadilho com essas palavras, porque quem se lembra não se esquece e quem se esquece não se lembra. Decorou aí? Quem se lembra não se esquece e quem esquece não se lembra. E o ponto da lição é: o que que Deus quer que eu me lembre para que eu não me esqueça? Então o autor vai mostrar algumas histórias, tanto do passado e depois vai trazer um ponto para a gente no Novo Testamento, de coisas que Deus pede. Lembrem-se, e outras coisas que Deus vai dizer, não esqueçam. Primeira coisa que Deus pede para a gente lembrar é do arco-íris. É interessante, né? A primeira vez que a gente vai encontrar essa referência na Bíblia. Lembrem-se do arco-íris. E Deus diz assim: olha, todas as vezes que eu vir o arco-íris no céu, eu vou me lembrar da aliança que eu fiz com vocês. Que eu não vou mais destruir essa terra com o dilúvio. Deixa eu te fazer uma pergunta: Deus se esquece? Deus precisa se lembrar? Acho que não, né? Se Deus é onisciente, onipotente, Deus não vai se esquecer, tampouco ele precisa se lembrar, porque isso faz parte dele, ele sabe de todas as coisas. E por que que Deus diz que ele lembraria da aliança? A verdade, o que Deus está dizendo para você e para mim é que ele quer que você se lembre, porque ele nunca vai se esquecer. Porque Deus ele não vai se esquecer da gente, embora muitas das vezes nós nos esqueçamos de Deus. Deus não vai se esquecer da gente. Então, a primeira vez que aparece a palavra lembrar, é lembrar do arco-íris e Deus diz: Eu vou me lembrar da aliança. Só que Deus está falando, na verdade, é você que precisa se lembrar que eu fiz um pacto contigo, porque eu não me esqueço. Depois, o autor da lição vai destacar diversos momentos na história que Deus fez com o povo de Israel, maravilhas, sinais, e depois libertou o povo do Egito. E Deus vai falar assim: olha, se lembre de tudo isso que eu fiz. Tá. Mas pastor, eu não estava lá no Egito, eu não fiz parte do povo de Israel. Que diferença todas essas histórias maravilhosas vão fazer na minha vida? A minha pergunta para você é: o que que Deus já fez de extraordinário na sua vida que você precisa se lembrar constantemente? Todos os dias, nós precisamos nos lembrar daquilo que Deus já fez no passado. Porque se a gente não se lembrar, a gente vai se esquecer, porque quem não se lembra se esquece. Ok. Ok. Então Deus diz assim: se lembrem. E daí ele vai dizer assim: não se esqueçam de tudo o que Deus fez por você. E é interessante isso. Sabe por quê? Porque uma vez que Deus fez tudo por nós, Deus também estabelece uma aliança com a gente. Assim como ele fez lá com o povo de Israel. Primeiro Deus fez, e daí depois Deus estabelece a aliança. A gente já estudou um pouquinho sobre isso nas semanas passadas. Mas Deus está dizendo assim: olha, lembrem-se, não se esqueçam de tudo aquilo que eu fiz por você. E como que eu não me esqueço? Como que eu me lembro constantemente? O segredo é ensinar. Toda vez que você ensina para alguém, você está lembrando e você está se exercitando para você não se esquecer. Então, a minha pergunta para você é: para quem você está ensinando a palavra de Deus? Daí o autor vai destacar alguns textos que falam da importância de nós, pais, ensinarmos aos nossos filhos, mas a gente não pode se limitar a apenas ensinar os nossos filhos, não é verdade? Nós precisamos ensinar para as outras pessoas do amor de Deus. E faça um teste por você mesmo. Isso eu falo porque eu já fiz e eu ainda faço. Todas as vezes que eu ensino a palavra de Deus para alguém, eu estou lembrando e eu estou forçando para não me esquecer aquilo que Deus já fez na minha vida e quer fazer na sua vida também. E qual que é o perigo? O grande perigo do esquecimento. Como que a gente pode cair na armadilha do esquecer? Hum. O autor destaca um ponto muito interessante e é um alerta que Deus fez para o povo de Israel e Deus faz para você e para mim também. O perigo é a calmaria. Exatamente. Sabe quando a vida vai tudo tranquilo? Não tem doenças, não tem vírus,
não tem problemas, o trabalho está bem, a casa está bacana, troquei de carro novo, ganhei uma promoção no emprego, então a vida está calma, tranquila. Daí Deus falou o seguinte: olha, quando vocês estiverem lá na sua terra prometida, falando o povo de Israel, agora você pensa em você. Quando você estiver lá na sua casa, e vocês comerem de tudo aquilo que vocês não plantaram, vocês colhem e comam tudo aquilo que vocês não plantaram. Daí Deus vai dizer o seguinte: não se esqueçam do Senhor. Esse é o risco, esse é o perigo. Quando tudo estiver bem, tudo estiver tranquilo, a gente relaxa e a gente se esquece. Então o que que Deus diz? Lembre-se que você foi escravo no Egito. Pastor, eu não fui escravo no Egito, mas você também já foi escravo do pecado. Então não se esqueça que Deus te libertou do pecado. Não se esqueça que Deus te libertou das garras de Satanás. Não te esqueça que Cristo te salvou na cruz. E é porque Ele te ama, te salvou, que você não pode se esquecer, mas precisa lembrar. Você foi salvo em Jesus Cristo. Agora você tem uma aliança com Ele, um pacto com Ele. Ele te salvou e agora Ele faz um pacto contigo. Queridos, lembrem-se, não se esqueçam. Esse é o trocadilho dessa semana, os pontos altos. Que Deus te abençoe e que você se lembre e não se esqueça. Até mais. Tchau, tchau.